O que você acha? E como você falou, né, sobre os Cortana.
Pessoal, boa noite, tudo bem? Vocês estão conseguindo me ouvir? O som tá legal? Tá. Bacana. Pessoal, eu vou dar mais 2 minutinhos para a gente começar, tá? Não sei se o pessoal vai entrar ou não. Alguns já me falaram que hoje estão impossibilitados com a de trabalho, mas aí eu vou dar 2 minutinhos para a gente começar, tudo bem? Tudo bem, sim. Pessoal, boa noite. Tudo bem? Tudo jóia? Boa noite. Vamos lá, então, começar a nossa aulinha. Como eu já tinha falado, tá, pessoal? Por enquanto, eles estão pedindo para a gente colocar o link que a gente criou mesmo, tá? Esse link que eu passei para vocês, inclusive aí no grupo aí. Reforcei no grupo. Parece que a partir da semana que vem, parece, né? Se bem que semana que vem... É semana que vem que é feriado, gente? É, né? Semana que vem, dia 7, é isso mesmo. Sim. Semana que vem, feriado. Então, não é o caso a nossa disciplina, mas parece que a partir da semana que vem, vocês vão ter que ficar atentos ao link que vai estar disponibilizado lá no AVA. Eu, particularmente, não entendo por que não continua com esse que já está funcionando, mas, de qualquer forma, parece que vai ter uma orientação por parte do grupo todo, né, no país inteiro, para a gente seguir o processo via portal, tá? Via AVA. Então, qualquer que seja o processo, a gente vai reforçar para vocês aí a informação, tá? Qualquer informação extra ou diferente disso, eu coloco lá. De qualquer forma, qualquer informação, eu coloco sempre lá no grupo, no nosso grupo da disciplina. Tá legal? Pessoal, na semana passada eu passei um link do vídeo. Não sei se todo mundo viu. Vocês chegaram a ver? É o vídeo que chamava O Encontro do Século, que era um encontro hipotético entre o Adam Smith e o Karl Marx.
Lembram disso? Eu assisti. Beleza, tá? Hoje a gente vai só pontuar rapidamente isso. O principal ali, gente, os dois não foram contemporâneos, tá? Só para deixar isso bem claro. Mas o interessante é que os dois são os precursores de toda a teoria trabalhista que tem hoje, né? Dessa dinâmica da administração em relação a uma empresa, em relação aos trabalhadores, em relação ao dono das forças produtivas e tudo mais, né? E aí é interessante porque os dois estão certos e os dois estão errados, né? Eu falo que o Marx, várias das ideias dele foram deturpadas, o pessoal se apropriou muito, o próprio comunismo distorceu bastante as próprias ideias do Marx, bem como as principais ideias do liberalismo deram errado, né? Foram também distorcidas por conta da forma como o capitalismo age hoje, o que também, então, assim, são dois teóricos, todos dois têm uma importância enorme, tanto na filosofia quanto e aí no caso a ciência da administração, mas também na questão da economia, e todos dois tiveram as suas origens, as suas ideias originais completamente distorcidas, né? E é interessante que, ao mesmo tempo que, por mais que tenha tido um distanciamento do que eles propunham, isso mostra que a sociedade ela é muito dinâmica, né? As coisas vão de acordo com o que a sociedade apregoa, com os valores do momento, com a forma como as relações se dão, tá? Mas a mistura dos dois em alguns debates ali seria interessante, que é possível, de alguma forma, a gente pensar num caminho do meio, né? E talvez nesse processo pandêmico, eu acho que algumas discussões já estão começando a caminhar nesse sentido, tá? E aí eu vou falar isso aqui, é uma forma interessante. Antes do processo da pandemia, o mundo estava numa forma, do ponto de vista econômico, tão prejudicial, ou seja, a economia como ela estava no mundo, ela estava tão prejudicial que uma pesquisadora de Harvard, ela lançou um artigo, eu depois vou até mandar para vocês um link lá no grupo, tá, gente? Só por curiosidade, ela lançou um artigo falando sobre a economia do futuro e foi um artigo que pegou muito bem em várias esferas de atuação, no mundo inteiro, em vários países. E é tão interessante que essa repercussão foi tão positiva do ponto de vista de se repensar a forma como as relações comerciais, de negócios, de gerência estão hoje, que o próprio Papa, ou esse Papa Francisco, o Papa da Igreja Católica, o Papa Francisco, chegou a marcar um encontro em que convidou todos os principais, né, os ministros da economia de todos os países do mundo, várias cabeças pensantes, para se fazer um workshop, para se repensar uma nova forma de se ver a economia, os processos de produção, a gestão desses processos de produção. Então isso vai nos afetar sobremaneira, né? No tocante principalmente a essa disciplina, e como que a gente podia fazer para que o mundo voltasse a ter uma situação em que a produtividade fosse cada vez mais incentivada, garantindo aí mais emprego, ou seja, as demandas fluindo normalmente, as oportunidades fluindo, diminuindo consideravelmente a desigualdade e tudo mais. Então, só não foi para frente, estava tudo caminhando, dando certo, e aí veio a pandemia e as coisas se adiaram um pouco, tá? Mas só para vocês saberem que hoje o mercado ele é muito mais especulativo. Uma pessoa, se ela tem muito dinheiro, ela ganha muito mais especulando numa bolsa de valores do que abrindo empresa, do que fazendo produção, do que fazendo dinheiro circular em forma de contratação, mão de obra, demanda, produção e tudo mais. Então, tem algo errado no mundo, tá, gente? E eu, filosoficamente, eu até costumo brincar que às vezes as coisas que acontecem ou estão acontecendo no tocante a essa pandemia seja uma forma de refletir mesmo, né? Alguma coisa não está certa, a desigualdade ela continua de uma forma absurda. As pessoas não estão tendo oportunidades de empregos ou de uma dignidade do trabalho. Você tem pouquíssimas pessoas cada vez mais ricas e quase toda a população cada vez mais pobre. Então, nada funciona dessa forma. Não há mercado, não há economia, não há administração, não há nada que funcione dessa forma.
Então, é bem oportuno esse processo. Aquele vídeo, de certa forma, ele ilustra um pouco esses embates aí que a sociedade determinou. O capitalismo, da forma como ele era, ele mudou, está mudando e vai mudar ainda mais por causa dessa pandemia, e aí abre toda uma possibilidade de um novo caminho, de uma nova forma de se pensar a sociedade, pelo menos as oportunidades, o desenvolvimento, as produtividades em relação a isso. Então, qual que é a minha dica em relação a isso? Fiquemos atentos, tá, a essas discussões, as mudanças que estão ocorrendo, vários países, né, e aí já pegando o gancho lá, o Adam Smith, ele falava muito da questão do Estado mínimo, né? O Estado não tem que intrometer ou envolver no mercado. Pelo contrário, né? Na hora que a gente vê as crises e vê uma pandemia como essa, quem salva a economia é o Estado. E por mais que alguns princípios liberais vão totalmente contra, né? Os países europeus estão propondo, inclusive, um endividamento por parte do Estado para poder garantir empregos e garantir produtividade. Ou seja, por pior que seja essa pandemia, ela está criando aí alguns temperos, alguns ingredientes necessários para fazer esse bolo acontecer de uma forma mais espontânea, mais rápida e mais natural. Então, fiquemos atentos a essas discussões, porque isso tem tudo a ver com o processo da gestão, com o processo de administração, tá? Pessoal, dito isso, vamos então... Alguém tem alguma colocação, alguma coisa para falar a respeito do vídeo, alguma coisa nesse sentido? Então, vamos lá. Hoje nós temos poucos alunos, estou notando que vocês estão meio tímidos aí, mas tudo bem, tá, gente? Qualquer coisa, por favor, podem interromper aqui para questionamento, alguma coisa, tá? Então, vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai começar a ver sobre a questão da administração clássica, e aí os princípios da administração clássica, a forma como ela foi conduzida, a necessidade dela e o impacto que ela provocou e provoca até hoje nos modelos administrativos e nas relações trabalhistas, tá? E aí surgiu a partir de algumas genialidades, a gente vai ver isso, e como que isso, de alguma forma, veio de encontro a uma administração, a uma gestão que estava começando, tá? E aí, eu já falei rapidamente sobre a questão do Marx e do Adam Smith, né? Só destacando aí, o Marx sempre vai colocar muita questão da exploração do trabalhador e o enriquecimento do capitalista, não que o trabalhador não tenha que trabalhar e ser pago e remunerado pela sua mão de obra, mas até que ponto que ele tem que trabalhar muito e o capitalista enriquecer demais, ou é possível ter um meio termo em relação a isso, né? Não estou dizendo que o trabalhador tem que ganhar o mesmo tanto que o dono da empresa, tá, gente? Mas tem que ter formas inteligentes de se distribuir o lucro como forma de garantir que as pessoas, inclusive, comprem. A gente vai ver isso até na questão do Ford. O Ford era uma pessoa tão à frente do seu tempo que ele colocava assim, que o trabalhador dele tinha que ganhar um valor considerável de maneira que ele pudesse comprar automóveis. Então, olha o Ford pensando em favor do seu negócio, que era a produção de automóveis, tá? E o Adam Smith, ele vai ficar aí, vai destacar sobre a questão da divisão do trabalho, que aumenta a produtividade e eficiência, mas, ao mesmo tempo, você vira um refém quando o trabalhador não consegue ter o domínio e o controle sobre todo o processo produtivo, tá? Então, são questões que vieram de encontro, gente, mas, ao mesmo tempo, estão aí sempre como base de discussão. Mas vamos lá. A administração científica, ela foi e é de extrema importância, principalmente para o período que ela surgiu, tá? A gente está saindo de uma revolução industrial em que tudo é confuso, as coisas não funcionavam com o tempo, era muita tentativa e erro. As pessoas ainda não sabiam como ainda dimensionar a questão do trabalho ou a gerência desse trabalho. Para você ter ideia, antigamente a gente trabalhava 18, 14, 15, 18 horas por dia, dependendo, tanto mulheres quanto crianças, homens, ou seja, numa coisa assim completamente ensandecida, e que faltava bases teóricas para a gente saber a importância de se trabalhar muito ou a importância de se ter o descanso,
a importância de se ter determinados direitos, né? E como que isso vai impactar. Então, da mesma forma que antigamente as pessoas podiam pensar muito nessa questão da produtividade, do lucro que isso poderia gerar e da demanda que era cada vez crescente, é preciso pensar uma forma de se trabalhar, de gerenciar esses processos, essas etapas produtivas. E a administração científica, ela vai ter esse nome, porque ela é muito baseada em experimento, em empiria, em ciência, a gente vai ver isso. Ela vai trazer algumas questões que vão garantir uma eficiência produtiva, né? Ao mesmo tempo que valoriza o papel do trabalhador. Então, olha que interessante um discurso em que se começa a regulamentar um pouco a forma como o trabalho está. O trabalho não da forma, o trabalho sempre teve, tá, gente? Mas a forma como o trabalho surgiu com o processo da pós-revolução industrial, do pré-capitalismo, né? De uma forma muito destemperada, muito desequilibrada, né? E aí você precisa ter as teorias da administração, que é a nossa matéria, exatamente para regulamentar, criar condições, criar todo um processo de pensar a gestão como forma de garantir a eficiência produtiva. Então, por mais que as coisas possam parecer assim, pô, mas aparece uma teoria que vai regulamentar a hora de trabalho? Sim, porque tem todo um estudo que comprova que a pessoa descansando, tendo lazer, tendo um certo bem-estar e uma qualidade, né, no trabalho, numa remuneração interessante, também vai trazer mais produtividade, tá? O berço disso tudo, de todas as teorias surgiu, foi os Estados Unidos, tá, gente? Por quê? Principalmente por causa do potencial industrial que os Estados Unidos manifestou logo após a Revolução Industrial, ou seja, os Estados Unidos começou com toda uma cultura empreendedora a investir pesadamente em umas linhas industriais, e aí você tinha um monte de recursos que estimulavam o tempo todo. Então era o terreno propício para as experimentações, para os testes, para a pesquisa e tudo mais. Isso é tão interessante que os Estados Unidos até hoje, eles levam muito a sério os processos das pesquisas. E lá, independente da profissão, tá, gente? Se faz pesquisa para tudo. Então, eu quero determinar uma prática nova. Com certeza vai ter gente bancando essa pesquisa para saber o impacto nas pessoas, na economia, na forma como se processa. Então, eles têm esse viés de se cercar de todas as informações possíveis para tomar uma decisão extremamente acertada, né, em relação aos vários panoramas que aparecem. Então, o berço das teorias vai ser os Estados Unidos, porque ela tinha todas as condições necessárias para esse processo, tá? E aí, a gente vai ver aí, né, rapidamente, só uma linha do tempo, o processo da produção fabril e a Revolução Industrial. Então, olha lá, em 1880, você já tinha 2.700.000 trabalhadores em indústria nos Estados Unidos. Então, olha que número interessantíssimo. 20 anos depois, você já tinha 4,5 milhões, ou seja, mais de 1.000 fábricas que tinham entre 500 e 1.000 empregados. Então, olha todo o estímulo à industrialização que os Estados Unidos proporcionou, né? Claro que aí você tem um papel do Estado, você tem uma cultura empreendedora, você tem todo condições ideais para poder incrementar e cada vez mais trabalhar isso, tá? Em 1900 também, outras 450 fábricas empregavam mais de 1.000 pessoas, né? E as maiores fábricas que se tinha notícia na época empregavam entre 8.000 e 10.000 pessoas, que eram as usinas siderúrgicas. Lembrando que todo o mundo da siderurgia estava despontando aí, tá, gente? Então, é a época do aço, da produção e tudo mais, então você vai ter toda uma dinâmica voltada para isso. Imagine, então, só nessas empresas aí, 10.000 empregados. Então, a alavancagem na economia que isso vai dar na condição do desenvolvimento pessoal de cada um, das famílias e tudo mais, tá? Então, olha o impacto positivo, né? Eu não vou entrar na questão dos impactos negativos, tá, gente? No dano ao meio ambiente, numa série de mudanças e problemas da sociedade, uma série de coisas que vão, né, comprometer também, mas nós estamos falando só do viés aqui econômico, tá? Em 1914, a gente vai ver aqui
as indústrias não tinham rivais em tamanho, até que vai surgir a indústria automobilística, né? Você vê, em 1914, a fábrica do Ford, do Henry Ford, em Highland Park, né, já tinha 13 mil empregados, né? Então, olha o impacto. Em 10 anos depois, né, a mesma fábrica dele, lá em 1924, já tinha 42 mil pessoas trabalhando. E em River Rouge, a outra fábrica dele, 70 mil empregados. Então, olha a dinâmica industrial muito rápida, fazendo valer e acontecer, e aí caracterizando os Estados Unidos como ele é caracterizado até hoje nesse processo dessa busca tecnológica industrial muito forte, tá? Então, o principal aqui, só para vocês verem como que foi uma mudança. Nós estamos falando aqui de 44 anos, gente, olha só. De 1880, você tinha 2.700.000, e aí depois, em 1924, quantos milhões de empregados você já tinha, quantas indústrias funcionando, né, com toda a dinâmica que isso vai permitir, proporcionar e tudo mais. Então, só para vocês saberem que essa velocidade vai precisar ser acompanhada de uma série de mudanças, de parâmetros, de comparações, de análises e de ciência para entender esses processos administrativos, tá? E um dos nomes que mais vai se destacar aí é o Taylor, né? Nós vamos chamar ele de Taylor a partir daqui para frente, mas é o Frederick Winslow Taylor. É uma pessoa extremamente interessante, tá, gente? Antes de eu começar a falar dele, né? Então você vê que ele trabalha nas indústrias desde os 18 anos, mas o Taylor, não sei se vocês sabem, ele era uma pessoa que sofria de toque. Ele era cheio de mania, mas ele era extremamente exagerado em suas manias, tá, gente? Só para contar um exemplo, para ilustrar, vou contar 2 exemplos rápidos, né? Vamos supor que ele fosse jogar lá futebol, o rugby, que era um esporte americano lá, né? Vamos jogar rugby. Ok, ele ia lá jogar, mas enquanto ele não medisse, não tirasse as medidas exatas do campo, tanto de um lado, as linhas do campo, do fundo, no comprimento, na largura e tal, ele media ao ponto que ele gastava, às vezes, 2, 3, 4 horas medindo para ter certeza de que as medidas da quadra, do campo, estavam com as medidas corretas, tanto de um lado quanto com o outro, para aí depois começar a julgar. E na hora que aí já estava, ele liberou, não, vamos começar, o pessoal já acabava e ia embora para casa, porque não tinha mais tempo para ficar brincando, né? Se pelo menos eles mantivessem as medidas para o outro dia ou para outra semana, ainda vai lá. Mas olha como que ele tinha uma obsessão por essa coisa da parametrização, com essa coisa toda da medida e tudo mais. Era o toque dele, tá? Ele, por exemplo, ia dançar, vamos para um baile dançante, que era da época, né? E aí ele ficava lá tentando definir quantas mulheres tinha, quantos homens tinha, ele fazia uma tabela com uma listagem para saber quantas vezes cada homem ia dançar com quantas mulheres e tudo mais, para poder que todo mundo pudesse ter o mesmo tempo de dança com cada mulher e tudo mais, e vice-versa. Então, olha como que era uma pessoa que ele era obsessiva com essa questão, tá? É uma pessoa que sofreu muito, tá, gente? Por várias questões disso. Ele tinha problemas seríssimos de sono e tudo mais. Chegava ao ponto que ele não conseguia dormir, e aí desenvolvia técnicas de dormir em pé nos hospitais, colocando pilhas e pilhas de travesseiros como forma de garantir que ele tinha muito pesadelo, né? E ele achava que os pesadelos é porque ele ficava na horizontal, então ele criava técnicas de tentar dormir em pé. Então é uma pessoa que tinha muito sofrimento e tudo mais, mas ao mesmo tempo teve uma genialidade, uma contribuição extremamente necessária. E aí, um parênteses aqui, tá, gente? Óbvio que muita gente aproveitou até dessa doença dele, né, por mais que não se diagnosticasse como dessa obsessão dele com esses detalhes, que aproveitaram toda a teoria dele para poder implementar uma série de processos que funcionam até hoje, baseadas nessas análises, nessas teorias, nesses construtos, nesses processos todos. Então, vamos lá. O Taylor trabalhou em indústrias desde os 18 anos, ele observava demais o tempo todo e tudo, né? Então, principalmente os problemas ocasionados pelos trabalhadores, e ele colocava que alguns trabalhadores eram preguiçosos e não possuíam relações boas com seus gerentes, as relações eram ruins, né? Claro, e é interessante, por que o trabalhador era preguiçoso? Porque ele trabalhava lá 18, 17,
16 horas por dia, né? Então chega uma hora que você cansa. E na hora que o gerente vem te cobrar, por exemplo, que você não está produzindo, as relações são sempre piores, né? Porque um quer que você trabalhe muito, o outro quer que você dê espaço para descanso, ou que você seja mais bem remunerado. Então as relações nunca vão ser tão boas nesse tipo de situação, tá? O Taylor vai patentear uma série de invenções voltadas para a melhoria da produtividade. Lembrando, tá, gente? Ele ficava muito bem à vontade ao lado do trabalhador. Ele convivia muito com os trabalhadores. E quando a gente colocava aqui que melhoria da produtividade, a maioria dessas melhorias também eram voltadas para uma melhoria do ponto de vista do trabalhador também, né? Então, regulamentava, aumentando a produtividade, eu consigo diminuir um pouco do horário, né? Ou seja, não necessariamente muitas horas trabalhadas quer dizer sinônimo de eficiência e de produtividade. Então, às vezes é possível trabalhar menos produzindo mais. E ele, então, começa a pesquisar, a observar e a inventar e patentear uma série de mudanças que são a base da administração, da indústria, da produtividade até hoje, tá? Ele foi desde mecânico na manufatura, aí trabalhou por diversas áreas e indústrias, até se virar engenheiro de tempo, de análise e tudo mais, a virar o chamado gerente, em que vai acompanhar determinados processos, evoluções e tudo mais. Então, ele acompanhava, traçava em metas, indicadores e tudo mais. Então, ele vai ser o pioneiro nesse processo de acompanhar, mensurar, medir para saber se está tendo produtividade ou não. Ele também desenvolveu todo o sistema de criação de tarefas específicas, né? Em que cada trabalhador vai trabalhar em tarefas propriamente ditas, naquilo que ele melhor se destaca. Então, olha um processo aí dele já começando a trabalhar com essa ideia da especialização, em que você pega os melhores de cada área para eles poderem garantir uma produtividade melhor, tá? Ele sistematizou a ideia da administração do chão de fábrica, então todo esse processo de acompanhar a produtividade, o horário, a distância, o layout, né? Todo o processo que funcionava num chão de fábrica, na fábrica até hoje, quase todos utilizam desses princípios. Aos 37 anos, ele já era um consultor renomado em todos os Estados Unidos e parte da Europa, era uma pessoa extremamente requisitada, era chamado para inúmeras palestras e tudo mais, mas um detalhe, ele era péssimo palestrante, ele era tão confuso para tentar falar, ele era muito prolixo, que às vezes ele começava uma palestra e aí a maioria das pessoas ou dormiam ou desistiam e iam embora antes, na metade já das palestras dele, né? Mesmo assim, ele tinha um prestígio muito grande, uma pessoa extremamente requisitada em relação às ideias deles. E morreu com 59 anos, novinho, dia 21 de março de 1915, um dia depois do aniversário dele. Ele nasceu dia 20 de março, morreu dia 21, aos 59 anos, em 1915, tá? Então, uma vida intensa, viveu pouco, mas uma contribuição extremamente significativa em relação aos inúmeros processos que a gente vê aí hoje na administração, tá? Continuando, os estudos dele eram principalmente voltados para o aumento da produtividade por meio de procedimentos científicos. Então, isso que é o principal, tá, gente? Ele não inventava do nada ou ele achava que ia dar certo, não. Tudo que ele desenvolveu como teoria, e a própria administração, tem o nome de administração científica, né, essa teoria, exatamente porque ele testava exaustivamente e aperfeiçoava para poder depois assim virar e falar, olha, eu estou em um tratado sobre determinados processos que foram plenamente testados e se forem implantados dessa mesma forma que está escrito aqui, a produtividade é garantida nesses e nesses termos. Então, olha como que era uma pessoa que tinha uma postura e uma segurança muito grande em relação a isso, tá? Os estudos dele também eram voltados para a redução do desperdício de tempo e material, né? Então ele tinha todo um processo de uma consciência de melhor aproveitar, não que tivesse que ficar por conta lá do tempo, tá, gente? Mas aproveitar
aproveitar bem o tempo, o uso racional do tempo e dos materiais, né? Porque era uma forma de você garantir, né? Chegava ao ponto que ele fazia contas, né? Falava, olha, tantos pedaços que são cortados errado gerariam quantas peças novas no final do dia, da semana, do mês, né? Então, olha, uma pessoa que já tinha essa preocupação com relação a isso. Eu não vou dizer que era do ponto de vista ambiental, tá, gente? Hoje você tem uma série de questões de economia de material, você tem toda a filosofia Lean, né, na Toyota, no Toyotis e tudo mais. As pessoas vão colocar como um processo de aproveitar recursos que são escassos. Ok, naquela época o Taylor não. Ele tinha uma ideia de não ter materiais desperdiçados, porque eles poderiam ser materiais plenamente empregados aí no processo produtivo, tá? É dele o célebre estudo de movimentos, em que ele vai ver o tipo de altura das bancadas, se as pessoas tinham que movimentar muito, quanto de tempo que ela perde, o desgaste, o esforço, o cansaço no final do dia, da semana, do mês. Então, ele vai fazer uma série de análises nesse sentido, como forma de tirar proveito da forma como os movimentos eram feitos, né? Ele propunha pagamentos de salários melhores e criar um ambiente de extrema felicidade no trabalho. Olha que coisa bacana, né, gente? E aí é interessante que quando a gente fala de felicidade no trabalho, vocês aqui são felizes no trabalho, são ou não são? Né? Vocês já têm todo um processo de trabalhar adequadamente aí no ambiente feliz, não é isso? Vocês são felizes no trabalho? Quando o pagamento cai, a gente é feliz. Como que é? Como que é? Quando o pagamento cai, a gente é feliz. Aí tem essa questão do pagamento, né? Claro, né? Mas só o pagamento não, né, Jorge? Aí não, também não. Gerando tudo isso. Mas eu gosto de brincar porque nem sempre os ambientes são felizes, né, gente? Eu falo porque parte das pessoas ainda não se encontraram, ou não sabe o que estão fazendo ali, ou às vezes não entende as regras do processo administrativo e tudo mais. Eu falo que o relacionamento humano ele é muito complicado, né? Mas você vê que naquela época o Taylor já tinha uma série de iniciativas e vários processos que decorreram ali, gente, até nessa questão do RH, do recrutamento humano, da valorização do treinamento, vem de um pouco dessas ideias aí também, tá? Mas o objetivo é que vocês busquem a felicidade no trabalho, tá? O principal passo para isso é trabalhar naquilo que vocês gostam, naquilo que vocês se sentem mais satisfeitos, né? Sei que não é fácil, vocês estão num processo de transição, mas já começa a pensar nisso como um processo aí de motivação, né? E motivacional era a ideia do Taylor aí. Os salários para ele era como um meio motivacional em que partiria do princípio de que a pessoa ganhando de acordo com o que ela produz, isso vai aumentar a produtividade. Opa, então quanto mais eu conseguir produzir, melhor para mim, sim. Melhor para a empresa, melhor para a indústria, melhor para o chefe, para o gerente, melhor para o funcionário, para o trabalhador, tá? Então tem todo esse processo, dessa dinâmica do Taylor. Então ele não pensar especificamente só num processo unilateral, ou seja, só olhar o lado do industrial ou da empresa. Pelo contrário, ele também tem todos os seus tratados, uma série de questões voltadas para o trabalhador. Eu não vou dizer, pessoal, que isso, de certa forma, vingou. Claro que em alguns países, como os Estados Unidos, você tem uma valorização do trabalhador pelo valor da hora que se paga. Então, você tem todo um processo voltado nesse sentido, né? No Brasil, ainda a gente tem que aprender muito. Eu costumo dizer isso de uma forma muito, muito responsável. O capitalismo no Brasil ele é meio burro, né? É aquele que o capitalista, o dono da empresa, ele não quer que o trabalhador seja feliz ou que ele... Eu não estou dizendo isso de todas, tá, gente? Não estou generalizando, não. Mas grande parte da visão do nosso empresariado somente ele se dar bem e o trabalhador não ter direito algum, ganhar menos e fazer mais. E não é essa a lógica que funciona adequadamente. E aí, voltando um pouco naquela questão do vídeo do Marx, em algumas questões a gente vai ver aqui, quanto mais o trabalhador ele é valorizado, ele é convidado a se integrar no processo da produtividade, na participação dos lucros, nas decisões, em que se valoriza e dignifica a figura do trabalhador, né, melhor para todo mundo. E isso que é interessante, tá?
E aí o Thiago até falou assim, quando cai o salário a gente fica motivacionado. Claro que é uma brincadeira, né, Thiago? A gente estava brincando, mas isso não deveria ser só isso, né? Infelizmente a maioria, até pelo ambiente insalubre, um ambiente não muito saudável, não muito feliz, da maioria dos nossos locais de trabalho, a gente acaba perdendo motivação, né? A gente fica lá só por causa do salário e não deve ser assim, tá, gente? Então, não estou dizendo que tem que ter revolução como os marxistas e os comunistas pregam, né? Não é por aí, mas a gente tem que estar atento de começar a fazer valer os nossos direitos, os nossos processos como uma questão de dignidade em relação a isso. Isso não está errado em relação ao que o liberalismo pregou, não está errado em relação ao que o Taylor apregoava e tudo mais, né? É um processo de que todo mundo tem que estar ali satisfeito, né, em trabalhar, alguns nas suas áreas de atuação, e com isso o aumento da produtividade é garantido, cresce a empresa, cresce o país, cresce o trabalhador, o dono e a economia do país. Logo depois o Taylor começa a dedicar o método de trabalho, estudar o chamado método do trabalho, que é todo um compêndio dedicado à forma como se deve trabalhar com relação à postura, presença, interesse, uma série de questões. E depois ele vai defender todo o processo do a ideia de se criar um departamento voltado para planejamento. Aí eu negritei e sublinhei essa palavra, porque é uma das palavras mais importantes, né, do mundo, e quase ninguém implementa isso adequadamente, tá, gente? E aí a gente acaba tendo uma série de impactos pela falta de planejamento. O que é o planejamento? É exatamente saber onde nós queremos estar daqui a 5, 10, 15, 20, 50 anos. Você pega, por exemplo, tem empresas como a Toyota, que ela já tem um planejamento estratégico dela como empresa de 50 anos à frente. Mas é impossível pensar a indústria, a empresa daqui a 50 anos, porque as coisas mudam muito rápido. Sim, mas a Toyota foi uma das primeiras a pensar no carro elétrico, no combustível a células de hidrogênio, né, no carro que voa, né? Hoje eu estava vendo um vídeo que foi testado agora semana passada, o primeiro protótipo de um carro voador lá no Japão, no campo de testes da Toyota, em que ele ficou 4 minutos voando uma altura de 2 metros, né? Ele já tem tecnologia para isso, já tem propulsão para isso. Os cuidados agora estão na questão de melhorar a segurança de quem conduz um carro, né, que voa. Então, olha que com o planejamento de alguém que pensou há muito tempo atrás, sabendo, olha, no futuro nós teremos carros que voam? Sim, muito provavelmente. Então, o que é preciso para poder alavancar essa indústria de carros, já que o nosso negócio é produzir carros? Como é que eu tenho que caminhar nesse sentido? Então, você já tem várias correntes de pensamento que começaram há muitos anos atrás, já planejando o protótipo, a ideia de um carro que voa, né? Da mesma forma como foi com o carro elétrico. Então, a Toyota está colhendo hoje uma série de iniciativas que começaram com o planejamento. E é esse departamento de planejamento que o Taylor colocava lá, com a finalidade de estudar e propor aprimoramentos operacionais, ou seja, não só melhorar a produção, a operação da produção, mas já pensar como que vai ser a produção, né? Com as mudanças da sociedade, com as mudanças da economia, com a globalização, uma série de questões nesse sentido, tá? E aí que vai ter a ideia da ideia de separação de quem pensa e de quem faz. E aí o Taylor, não que ele fosse grosseiro nesse ponto, tá, gente? Mas a ideia era exatamente essa. Olha, eu tenho que ter algumas pessoas que são os pensantes, as cabeças pensantes da indústria, da inovação, da produção, e tem que ter aquelas pessoas que executam, que vão pegar essa ideia, tudo aquilo que foi planejado e pensado, e vão realizar, vão executar de acordo com as diretrizes traçadas. Então, essa ideia de especialização, em que eu vou ter pessoas que não querem pensar, e vou ter pessoas que só querem fazer, cada qual no seu canto, contribuindo positivamente para o sucesso da indústria, da empresa, do negócio e tudo mais, tá? Então, olha como que é um processo interessante dele já começar a criar, então, essa especialização. Olha, cada pessoa de acordo com o seu grau de interesse, de dedicação e tudo mais, e com remunerações
específicas para cada área, para aquilo que você executa mais, com as mesmas importâncias de cada área, tá? E aí, nesses diagramas, gente, só para ilustrar, eu coloquei aí tem essa figurinha logo embaixo dos 3 funcionários, só para vocês verem como que o Taylor pensava na altura da bancada, né? De acordo com a altura do cotovelo, com a altura entre homens e mulheres, só para vocês verem que quando eu tenho um trabalho que tem maior precisão, em que eu tenho que estar mais atento, a bancada ela é mais elevada, ela fica entre 1 metro e 1,10 m para os homens, 95, 1,05 m para as mulheres. Então, olha a observação dele gerando. Gente, isso é daquela época e até hoje vale essas medidas, impressionante. Quanto maior a bancada, eu consigo acertar e ter uma precisão maior no tipo de trabalho que está sendo feito. Então, isso vai ser de acordo com a natureza do negócio, tá, gente? Se é um trabalho um pouco mais leve, a bancada pode ser um pouquinho mais baixa, de maneira que o cotovelo fica um pouco mais leve. Olha lá, tá? Ele não fica tão no alto, tem um certo conforto aí também com relação ao cotovelo. Quando o trabalho ele é mais pesado, o cotovelo tem que ficar mais, né, livre. As mãos têm que ficar um pouco mais para baixo, para poder ter uma manipulação de um trabalho, de um cuidado, né? Então, olha que interessante todo esse cuidado que ele tinha lá. Então, o Taylor era uma pessoa extremamente diferenciada, e essa diferenciação vai permitir, né, esses rigores, esses testes, essa cientificidade nos processos aí. E o Taylor, a gente consegue dividir toda a história dele, todas as experimentações e as teorias em 3 fases. A primeira fase, ele vai trabalhar muito com um ataque aos problemas dos salários, ou seja, ele era um estudioso que ficava preocupado, olha, é preciso melhorar o salário. De que maneira, né? Por quê? Como? O que isso pode acarretar de bom e de ruim? Então ele começa a se dedicar ao chamado problema dos salários, e aí você tem toda uma teoria que coloca lá que você tem que pagar melhor para ter uma série de vantagens, um aumento de produtividade, criar um clima feliz de comprometimento, de lealdade em relação à empresa. Então, tem todo um processo voltado para isso. Nessa primeira fase também, ele vai trabalhar muito a questão do tempo, o uso do tempo. Então, uma pessoa que vai montar uma peça, desde a hora que ele pega a peça, pega a matéria-prima, leva até a sua bancada, trabalha nela, então monta, quanto tempo que ele gasta. Com esse tempo, e ele sistematizando e criando uma rotina, quantas peças ele consegue produzir em 1 hora ou num dia de trabalho. Então, com esse estudo sistemático, ele começa então a buscar uma série de propostas para melhorar e otimizar o uso do tempo. Então, se ele tinha que o funcionário tem que andar a fábrica inteira para ir pegar a matéria-prima, aí ele consegue carregar 3, 4 de uma vez para a bancada dele, e aí depois a cada tanto ele tem que voltar lá para buscar mais 3, 4. Então ele começou a pegar tudo isso, e na hora que você começa a fazer um estudo sistemático do tempo, você começa a perceber também que eu consigo então incrementar. De repente eu não preciso ter que ele vá até o final da indústria, eu já coloco uma célula, que a gente chama de célula, com alguns componentes do que esse funcionário vai precisar a 20 passos da estação dele. Então, de maneira que eu consigo economizar aí todos os passos que ele levava para ir até no final da empresa e da indústria e voltar, eu já consegui otimizar aí de maneira considerável na hora que eu coloco um pouco mais tempo. Então, olha o estudo do tempo conseguindo viabilizar vários inventos, experimentações, pesquisas, observações voltadas nisso. Então, é a partir daí que ele vai gerar a ideia dos tempos padrão, né, em que eu consigo, e até hoje a gente usa isso, né, qual é o tempo padrão para uma produção de uma peça, por exemplo. Vou fazer uma fábrica de lápis. Quantos lápis eu consigo fazer num tempo normal? O tempo padrão levando em conta o mesmo material, o tipo de grafite, tantas pessoas na linha de trabalho e tudo mais, e aí você consegue, então, ter os tempos padrão. Isso é tão interessante, gente, que é a partir do tempo padrão que eu consigo dimensionar, por exemplo, assim, olha, eu vou ser contratado por uma empresa para poder produzir, e a empresa vai perguntar assim, olha, você é fábrica de lápis, por exemplo, se eu te contratar aqui agora, quantos que você consegue me entregar por mês, né? É exatamente em cima dessa ideia de tempo padrão, de produtividade, de trabalho, de mensurar isso,
que eu consigo acertar e saber exatamente quantos que eu consigo produzir. E olha, abrindo o leque disso aí, né, gente? Na hora que eu sei quantos que eu consigo produzir, eu já sei quanto de matéria-prima, por exemplo, tanto na madeira quanto na busca do grafite. E aí, se eu sei que eu vou gastar tantos quilos ou peças de madeira por mês, eu já posso chegar no meu fornecedor sabendo dessa definição de tempo padrão, que vai impactar na produtividade. Eu já posso fazer com ele assim: olha, eu preciso de X mil quilos de madeira, toras de madeira por mês. Eu já vou comprar 10 meses adiantado. Você me faz um preço melhor? Então, olha, uma série de iniciativas a partir dessas definições de tempo padrão, estimulando a questão aí do trabalho e tudo mais, tá? E aí, a partir dessa primeira fase também, o Taylor vai trabalhar muito o processo da administração de tarefas, ou seja, é preciso, então, que eu sistemize quais são as tarefas, desde a hora da chegada na bancada, o que ele precisa fazer, quantas vezes ao dia, como é que é o processo, ou seja, você cria uma delimitação desse uso do tempo em tarefas, em rotinas, em atitudes e atos voltados exatamente para isso. Então, essa primeira fase, ele ficou muito atento a essa série de processos aí. A segunda fase, gente, é quando ele vai ampliar o escopo da tarefa, em que você sai dessa coisa de analisar as tarefas e sistematizar as tarefas. Até hoje, a gente tem um perfil no RH, olha, eu vou contratar um funcionário para executar determinadas tarefas, né? Essa ideia de mapear tarefas vem exatamente aí da época do Taylor, né? Claro que melhorou, refinou tudo isso, mas é daí que vem todo esse processo. E aí, quando ele começa a ampliar esse escopo de sair da tarefa, eu começo então a levar isso também para a administração, para a área gerencial, tá? Todo esse processo de trabalhar a tarefa como em si e levar isso também para as rotinas administrativas. O que eu preciso para gerenciar melhor essa minha empresa? O que eu preciso para poder trabalhar melhor com ela? Como é que é o processo? Como é que vai funcionar? Então, isso vai ampliar essa posição, levando, então, para as altas gerências, esse processo aí de pensar melhor a empresa. E, ao mesmo tempo, na segunda fase, ele vai colocar a definição dos princípios da administração do trabalho, ou seja, o que eu preciso para ser uma boa empresa, para ser uma boa indústria, quais são os princípios que me movem, que me norteiam, aonde eu quero chegar, visão, a própria visão, missão e valores vem derivada dessas ideias também, de trabalhar esses princípios, tá? Quais são esses princípios aí? Olha lá. Aí eu coloquei logo embaixo aí e tudo mais. Aqui eu acho que travou, tá caindo. Eu ia falar isso agora. Pra mim tinha travado aqui. Opa, vocês estão me ouvindo, pessoal, agora? Tô ouvindo, professor. E tá dando uma travada aqui. Professor? Pessoal, estão me ouvindo? Oi, tô Oi? ouvindo. Tá dando tá engraçado, alguma coisa do Teams mesmo, né? Não é nem minha rede aqui, não. Mas vamos continuar aqui. Deixa eu voltar aqui. Engraçado, tá tendo. Deixa eu voltar.
Deixa eu ver, veio. Então vamos lá, pessoal, só retomando aqui, né? Quais são esses princípios que ele vai trabalhar? Muita questão da seleção e treinamento de pessoal. Eu preciso ter esse cuidado, né? Como um princípio de administração. Que tipo de profissional que eu quero? Porque antes, por mais que eu quero contratar quantidade, chega numa hora que eu não quero mais quantidade, eu quero qualidade, eu quero pessoas mais dedicadas, comprometidas, compromissadas, atentas ao processo. Então, para isso, eu preciso melhorar muito a seleção e treinamento de pessoal. Então, olha a base do RH surgindo aí. Os salários altos e custos baixos de produção. Então, eu preciso aumentar salário, valorizar o trabalhador e, ao mesmo tempo, baixar o custo, né, da produção. E por mais que se faça isso hoje em dia, né, gente, apesar de que menos, né, hoje em dia se tem a ideia de aumentar o salário, mas a ideia crescente sempre é de reduzir os custos de produção. Aí que eu acho que é o grande erro do nosso capitalismo, né? O pessoal acha que uma forma de você reduzir a produção é diminuindo o salário do trabalhador, né? Por isso que essas crises são muito bem-vindas para eles, né? E aí estou falando entre aspas aqui, porque você consegue ter um aumento de desemprego, e com o aumento de desemprego você consegue anunciar, olha, eu quero, em vez de pagar R$ 2.000, eu vou pagar salário mínimo para quem quiser trabalhar comigo, né? E vai ter gente aceitando, porque, né, tá todo mundo querendo buscar emprego, essa coisa toda. Então, olha como que é um processo que precisa ter essa lógica mais bem trabalhada e tudo mais na nossa concepção de trabalho no Brasil, tá? Eu acho que a Salário concorrência alto não faz quer isso, né, dizer... professor? Oi? Acho que a concorrência faz o salário ser baixo. Não Tendo é, muita exatamente, mas concorrência, é longe de mim ficar criando assim. Às vezes o pessoal fala assim, o professor é meio de esquerda, né? Não é nem ser de esquerda ou de direita não, tá, gente? Mas é um processo muito simples. Quando você tem muito desemprego, isso é ótimo para os donos de empresa, porque eles conseguem colocar assim, olha, eu estava pagando R$ 4.000 para essa função aqui agora. Eu vou simplesmente aproveitar que tem uma demanda crescente de muita gente desempregada lá fora, faço um processo de treinamento, de recrutamento, seleção bem rigoroso, contrato por 2.000, por 1.500, e vai achar gente que aceita, né? Que aí que é um pouco daquele vídeo que a gente viu lá. Aí o Marx vai ser contra, olha, os trabalhadores têm que se unir para não aceitar isso. Mas como é que você se une num processo que todo mundo está correndo atrás, precisando de dinheiro, pagar a conta, pôr comida em casa e tudo mais? Então, é complicado isso, tá, gente? Na época de pleno emprego, e isso que é interessante, o Brasil passou por um processo de pleno emprego alguns anos atrás. Você tinha um desemprego baixíssimo, e o que aconteceu naquela época? Todo mundo teve aumento e valorização de salário, vários casos. Está se perdendo um pouco agora, tá? Muita gente está sendo demitida agora, tá. Mas você tem algumas conquistas que o Brasil funcionou muito bem. Não vou dizer que era por causa do governo da época, não, tá, gente? Mas é porque você tinha uma série de fatores que permitiam isso. As commodities brasileiras estavam valorizadas, a exportação. Então, olha como que quando tudo funciona, o trabalhador está satisfeito, ele é valorizado, tem aumento de salário, a produtividade aumenta, todo mundo nessa época ganhou dinheiro. Todo mundo, não teve um que não tenha ganho dinheiro nessa época, tá, gente? Então, o princípio é por aí. E agora a gente vê exatamente isso. O Taylor vai trabalhar exatamente esse processo, né? De que salários altos com baixo custo, né? Então, cada vez mais eu preciso criar ferramentas para diminuir o custo da produção. Não é salário, gente. Então, eu vou negociar fornecimento, vou criar um componente que barateia a minha peça, vou buscar em outro lugar. Então, vou otimizar o meu tempo. Então, você tem uma série de fatores que podem determinar o custo baixo de produção, né? Continuando com o princípio, a identificação da melhor maneira de executar tarefas. Isso para ele sempre foi uma constante, ou seja, qual é o melhor jeito de realizar essa produção, essa tarefa? O que eu preciso? O local, o ambiente, aí, gente, é tão interessante, a gente vai ver depois algumas teorias, a iluminação do lugar, ela vai impactar diretamente na questão da produtividade, na melhor maneira de executar tarefas. Então, tudo isso passa a ser um processo. E, principalmente, cooperação entre os administradores, os gerentes, supervisores, os chefes com os trabalhadores. É um processo de entender que todo mundo está no mesmo barco. Mas por que ele é o chefe?
por uma série de fatores. Não é porque ele seja melhor, porque às vezes ele pode ter um pouco mais de experiência, um pouco mais de idade, qualquer que seja o critério, tá, gente? Um pouco mais de conhecimento, qualquer que seja, de repente o outro ele tem muito mais identificação com tipo. Eu conheço gente, por exemplo, empresas que eu já fiz consultoria, vamos chamar fulano e promovê-lo, porque ele é muito bom de serviço. E a pessoa recusar e virar e falar assim, olha, eu prefiro trabalhar lá no chão de fábrica, que eu trabalho melhor, mais satisfeito, mais feliz em algo que eu gosto, me sinto feliz com tanto que eu produzo e ganho com o que eu produzo, do que só ficar sentado aqui no escritório, né, trabalhando como chefe, por exemplo. Olha que interessante. Tem gente que nasceu para chefiar, tem gente que não nasceu para chefiar, né? É aí que entra o processo das coisas ficarem bem claras. Enquanto no Brasil, aliás, no mundo, tá, gente? Não é só Brasil, não. Você vê uma competição entre os chefes, os gerentes, como se um fosse inimigo do outro, você tem uma série de problemas aí. Acreditem, as empresas que conseguiram resolver essa distância entre administrador e trabalhador, em que está todo mundo no mesmo time, o chefe arregaça a manga e trabalha junto com o trabalhador do mesmo jeito, são empresas que são destacadas ou que dão certo e tudo mais, né? Outro dia eu levei meus alunos lá, outro dia eu falo assim, já tem algum tempo, tá, gente? Eu levei meus alunos para visitar a Google. E é interessante que na hora que eles chegam lá para visitar a Google, você vê uma série de. Eles ficaram assim, olha, mas quem que era chefe lá, né? Porque o próprio chefe do setor trabalhava de igual maneira com os outros trabalhadores, cada um com horários diferenciados, cada um montava o seu horário, então você tinha uma cooperação entre quem mandava e quem trabalhava, todo mundo plenamente satisfeito e, gente, e acreditem, um grau de cobrança, primeiro que você não precisava ficar cobrando muito não, mas todo mundo sabia qual era o seu papel e o que tinha que fazer plenamente em relação a isso. Então, olha que interessante esse processo aí de cooperação. Então, o Taylor já defendia isso lá na sua segunda fase em relação aos princípios da administração. E aí vem a terceira fase dele, em que ele vai consolidar todos os princípios, as teorias da ciência que ele desenvolveu. Ele vai fazer a proposição de uma divisão de autoridade e responsabilidade da empresa. Então, quem é o papel de autoridade, o que é a questão do responsável, a hora em que você tem que ser um líder autoritário, não no sentido de autoritarismo, tá? Mas no sentido de mandar mesmo, num processo de responsabilização, de tomar decisão e tudo mais, e ao mesmo tempo a distinção entre técnicas e princípios. Isso é uma técnica, isso aqui é um princípio que me move. Então, o que me move? Eu quero ser a grande empresa ou indústria daqui a 3, 4 anos. Que técnicas ou que processos eu preciso, então, para chegar nesse meu princípio ou para executar isso? Então, olha o Taylor aí com uma contribuição riquíssima em relação a isso, tá? E aí vamos só ver esses princípios dele aí de uma forma lá. Então, bem resumida aí, né? Primeiro, desenvolver uma ciência para cada elemento do trabalho, né? Então, olha o papel da ciência. Lembrando, todo o processo de trabalho é um processo científico para substituir o velho método empírico. O que é o método empírico, gente? Tentativa e erro. Então, vai chegar uma hora que eu não tenho que ter tentativa e erro ou achismo. Eu tenho que implementar baseado em estudos, em elementos, em comprovações que determinam que determinadas práticas são melhores do que outras. Tá? 2, selecionar cientificamente e depois treinar, instruir e desenvolver o trabalhador, que antes, no passado, escolhia seu próprio trabalho e treinava o melhor que podia. Não, agora eu vou treinar as pessoas certas, instruir, criar todo um processo de aprendizado contínuo, desenvolver e investir nesse trabalhador de maneira que isso seja extremamente positivo. 3, cooperar sinceramente com os trabalhadores, de modo a garantir que tanto o trabalho seja feito de acordo com os princípios da ciência que foi desenvolvido. Olha, eu preciso ter o trabalhador do meu lado, eu preciso que ele se sinta com um grau de pertencimento, que ele se sinta responsável pela empresa, que ele se sinta fazendo a diferença. Então, tem todo um processo de cooperação. Os RH, gente, eu falo que há uns 10, 15 anos atrás, ele era muito DP,
Agora nós já estamos conseguindo, até porque o mundo mudou, a gente está conseguindo implementar uma série de processos de recursos humanos. Tem muita coisa para melhorar ainda? Tem, mas estamos no caminho, isso que importa. Então, tem muitas práticas e processos que estão sendo implementados, como esse processo aí de trazer o trabalhador, tá? Para o lado da indústria, da empresa, dele vestir a camisa plenamente aí. E 4, existe a divisão quase igual de trabalho e de responsabilidade. É a mesma coisa. Não tem essa de que quem manda mais ou quem trabalha mais, nem nada disso. Cada um com a sua plena responsabilidade aí. Tanto os administradores quanto os trabalhadores. A administração é capaz de responsabilizar-se por atividades que os trabalhadores não têm. Então, eu preciso melhorar muitas habilidades gerenciais, assumir isso como um processo meu e conduzir os trabalhadores. E antes, quase todo o trabalho e a maior parte da responsabilidade recaem sobre a mão de obra, e não é mais assim, né? Para a mão de obra funcionar adequadamente, qual é o papel do gerente? Qual é o papel do líder, do supervisor? Ele está passando com tranquilidade, com bastante propriedade, as informações necessárias? Ele está falando a mesma língua que os trabalhadores? Tem um círculo de amizade, de companheirismo construído, né? Então, olha como que é o processo. Então, não se engane, tá, gente? É muito comum a gente ainda ver péssimos chefes em alguns lugares, mas as grandes empresas já estão começando a mudar isso, de trazer esses líderes que têm desenvolvimento de pessoas, que trabalham adequadamente e tudo mais. Tem muito chão para andar ainda? Tem. Mas cada vez mais já estão tendo todo um processo de se ouvir mais o trabalhador nesse sentido, tá? Mesmo com essas observações que a gente colocou aqui com relação à concorrência e tudo mais, mas que são momentos, tá, gente? Vai chegar uma hora que mesmo eu concorrendo e colocando uma pessoa que eu pague menos, vai chegar uma hora que o próprio capitalista, o próprio dono, ele vira e fala assim, olha, não é vantagem para mim pagar menos, mas pagar com qualidade, pagar com responsabilidade, de maneira que eu pague alguém que eu possa cobrar pelo valor que ele está recebendo. E funciona assim, tá? Continuando aqui, a gente vai ver o Ford, né? E na mesma linha, interessante que o Ford não era teórico não, tá, gente? Igual o Taylor não, tá? O Ford é uma pessoa que desenvolveu as técnicas, né? Então ele era muito inventivo, muito inovador, criativo, uma pessoa à frente do seu tempo. Ele não tinha o rigor da ciência, mas ele tinha o rigor de técnicas que pudessem impactar, né, a sua produtividade ou a forma como ele investia nas suas indústrias. Então ele tinha muito isso. Se ele tivesse uma ideia que poderia proporcionar uma série de vantagens para o trabalhador e para ele como um processo de produtividade, né, como industrial que era, ele não tinha menor medo de investir, tá? Então é interessante que ele tinha todo um... em 1914, ele foi o primeiro a implantar a linha de montagem móvel. E olha que bacana, ele pega um pouco das ideias do Taylor e ele aprimora as ideias do Taylor. Diz, olha, não dá para ficar do cara se movimentando no chão de fábrica. Ele vai ficar parado e quem vai andar vai ser a linha, a esteira, né? Levando o automóvel para ele. Então ele já fica ali com a bancada de tudo que ele precisa para montar determinada parte do automóvel e o automóvel que vai girar, né, na empresa. E com isso ele conseguiu aumentar espantosamente a produtividade, tá, gente? Você veja bem, ele fabricava um carro a cada 98 minutos. Veja bem o impacto disso, né? A cada 1h30. Hoje é muito mais rápido que isso, mas olha como que ele conseguia, né, implementar uma série de melhorias que acelerou sobremaneira. Então, o grande nome do início pré-industrial, além do Taylor, vai ser o Ford exatamente por essas inovações, por essas ousadias e experimentações que deram certo. Então, hoje, todos vocês já viram, eu estou com 2 vídeos que eu vou passar para vocês depois, tá, gente? Descobri que está tendo problema no som do relação à questão do Teams, parece que alguma coisa de alunos não estarem vinculados ou não, mas aí eu vou mandar o link do vídeo para vocês no WhatsApp. Se não der certo aqui a questão do som, tá? Vamos ver como é que vai estar hoje.
Então, o modelo Ford T lá ele conseguiu criar então um grau de especialização e de prática, de treinamento com essa esteira, né, que permite então um carro completo a cada 98 minutos. O Ford ele teve uma época que ele não só aumentou o salário, então de todos os trabalhadores que trabalhavam na indústria nos Estados Unidos na época, todo mundo tinha uma mesma média de padrão de salários, e em determinado dia o Ford vai anunciar assim, olha, a partir de hoje todos os meus funcionários vão ganhar 100% de aumento. Imagina, gente, hoje você chegar lá e de repente você tem da noite para o dia 100% de aumento. Ele então dobrou os salários de todos os seus operários, e ele criou sempre, e a partir dele criou uma ideia de pagar altos salários, né? Na época eram $5 por dia, em 1914, então antes todo mundo pagava $2,50, $2, ele passa a pagar $5, porque para ele todo mundo tinha que ter acesso ao automóvel, né? Que era a natureza do negócio dele. Então, olha uma pessoa que estava à frente do seu tempo. Ele não estava, convenhamos, né, pessoal? Ele não estava ali porque ele era bonzinho com o funcionário dele, não. Ele sabe que ele pagando bem o funcionário vai comprar carro. De quem? Dele, da indústria dele. Então, é um processo que, no final das contas, esse mesmo salário volta em forma de automóvel, de produtividade, de poder, de uma série de questões. Então, o Ford estava muito à frente do seu tempo também, registrou 161 patentes, uma pessoa completamente dinâmica de pensar inovações o tempo todo, de criar soluções e de arriscar, né? Tanto é que ele criou e inventou 161 patentes, e ele tinha muito essa coisa de não variar muito a diversificação, né? Era muita padronização, que era uma forma de aumentar a produtividade. Enquanto hoje as linhas produtivas você consegue otimizar, você olha, a linha de montagem de hoje, de manhã, vai ser todos os carros na cor vermelha, tal. Você tem máquinas que conseguem fazer isso, então você cria carros por cor e tudo mais. Você, a próxima linha de montagem vai ser carros na cor prata, por exemplo, né? Naquela época ele criava uma cor única, né? Todo mundo pode ter o carro da cor que quiser, desde que seja preto. Então, o Ford T, o Ford Bigode dele eram todos carro cor preta, como forma de não ficar perdendo tempo tendo que trocar a tinta ou colocando outras ideias que não fosse uma cor única, um padrão, como forma de otimizar e incrementar a produtividade. Se fosse para aquela época, né, gente, ficar mudando demais a cor, poderia impactar isso, né, em perda de tempo. Troca a máquina, esvazia o tanque, lava, põe a cor da tinta que ele quer agora, né? Não tinha tecnologia para isso. Isso só foi possível quando você teve agora a tecnologia que permitiu fazer isso de uma forma muito mais rápida, sem impactar o processo da indústria, da produtividade, tá? Todo esse processo vai provocar o quê, gente? Críticas, né? Tanto a administração clássica vai provocar críticas na chamada desumanização do trabalho. Na hora que eu coloco uma pessoa trabalhando na esteira, voltado para a esteira, em que ele não tem mais a natureza de pegar o produto, caminhar a fábrica inteira para pegar determinada coisa, vir e colocar, ele trocar ideia e tudo mais, conversar com as pessoas enquanto ele fazia isso, né, e trabalhar. Não, eu agora tenho cada vez mais as pessoas especializadas, voltadas para a dinâmica de uma única etapa produtiva. Olha, você só vai cuidar de colocar o parafuso nessa peça, né? O trabalhador ele não se vê mais como algo pertencente a um processo criativo. E muita gente vai colocar isso como um processo de desumanização, em que você tem uma correria, um ritmo veloz de produtividade, em que você não valoriza o ser humano. Tem isso sim, claro, a gente sabe disso. Essa teoria ficou muito caracterizada por isso, né, por esse processo de não olhar, por mais que o Taylor tivesse esse processo de olhar o lado do trabalhador, né, o trabalhador para ele era considerado uma peça, né, era um modelo de homem econômico, né, o homos econômicos, né, que ele falava, né, que era incentivado somente por ganho salarial. Ele não era um ser humano, era uma pessoa movida a dinheiro, movida a salário, né? E isso está longe de ser isso hoje, né, gente? Hoje a gente percebe claramente que as pessoas trabalham hoje em busca de, não necessariamente salário, mas de benefício, de bem-estar. Tem pessoas que estão
Tem empresas já, por causa dessa pandemia, que estão começando a colocar como benefício olha, você não precisa vir mais pegar o trânsito, ficar 2 horas no trânsito trabalhando. Você trabalha de casa, um home office. O ganho de qualidade de vida e de produtividade que algumas empresas estão tendo agora, pelo simples fato de propiciar alguns dias da semana o trabalhador fica em casa, está tendo um ganho interessantíssimo e isso, não duvidem, vai mudar um pouco da relação de trabalho da forma como ela é hoje, tá, gente? Isso já está mudando e vai mudar ainda mais. Então, tudo isso, essa visão de que o homem ele era mecânico, e era essa coisa mecânica mesmo, né? Da própria ideia da indústria, da fábrica, aquelas máquinas todas, né? Você tinha essas críticas pesadas à administração científica, né? Em que você contempla uma série de melhorias, mas você não vê a ideia, por exemplo, da necessidade do homem como um sujeito que busca uma felicidade pelo trabalho. Não, ele busca um salário, e não é necessariamente isso, tá, gente? Abrindo um parênteses, por mais que alguns de nós sejam assim, eu falo alguns de nós generalizando, tá, gente? A gente conhece pessoas que só trabalham em função do salário, né? São pessoas que às vezes estão desanimadas ou tristes onde trabalham porque estão ali só por causa do salário. Por quê? Porque não tem essa ideia da valorização por ele, quem ele é, o que ele consegue agregar, implantar, dividir com a empresa como ser humano que ele é, as experiências, as vontades, os desejos dele. E hoje, cada vez mais, as tendências do futuro vai ser essa. Aliás, ainda mais, e é interessante, né, gente? Ainda mais num processo que a gente caminha muito para a inteligência artificial, que cada vez mais as máquinas vão dominar, que é um processo até natural disso, né? Os homens, o ser humano que trabalhar nesse processo vai ter que ser cada vez mais humanizado. Então, olha que interessante. Você vai ter muita máquina trabalhando, mas quem estiver gerenciando a máquina, em todo um processo, vai ter que criar essa identificação da humanização. Ao ponto até, gente, saiu semana passada um artigo ótimo na Folha de São Paulo falando que o próximo desafio da inteligência artificial agora é criar aspectos e raciocínios humanos nas máquinas. Então, olha quase que o contrário aí, né? Se antes a gente tentava mecanizar o ser humano, agora a gente está tentando humanizar a máquina, né? Então, isso é interessante. Então, cada vez mais, um dos aspectos do emprego, do trabalho no futuro, vai ser esse processo das inteligências múltiplas, da inteligência emocional, do trabalhador se sentir corresponsável na empresa onde ele está, tá? Isso que é importantíssimo, tá? Pessoal, deixa eu ver se aqui eu vou tentar passar o vídeo aqui, tá ok? Vamos ver se eu consigo. Questão de som, tá? Tá aqui, cadê o vídeo? Tá aqui. São 2 vídeos, pessoal, e eu vou tentar. Só um segundinho. Ver se vai pegar bem aqui. Pessoal, verifiquem se vocês vão conseguir visualizar o vídeo e o som, tá? Só tentar Beleza. aqui. Eu testei e parece que deu certo. Agora a questão é ver se vai funcionar agora, né? Porque está tendo um probleminha no Teams mesmo, né? Mas deixa eu tentar vincular aqui. Vocês estão ouvindo o som? Tô ouvindo bem baixinho. Então, ótimo. Já é um sinal. Deixa eu ver se eu consigo agora, então, aumentar o volume do sisteminha aqui, tá, gente? Então, deixa eu voltar aqui. Eu vou mandar 2 vídeos só para vocês verem o processo de fabricação, tá? Deixa eu colocar isso aqui bem no máximo. E vamos ver se vai dar certo.
Professor, não tá saindo som, não. Não está saindo, não? Tá, não. Qualquer coisa você manda lá no grupo, a gente assiste aqui. Mais fácil. Vai ter que ser. Deixa eu só ver se eu consigo só. Pena, hein? Bom, então vou fazer o seguinte. Como é que é aqui, gente? Só para vocês entenderem o processo desses dois vídeos, né? Um deles é o processo de fabricação do próprio modelo T, para vocês verem como é que era o processo, a questão da padronização da cor, mas ali já tendo algumas experimentações da esteira e tudo mais. E o outro vídeo já é a montagem da Ford atual, tá? É um vídeo bem atual da linha da Ford atualmente, tá? Eu vou pegar esses dois vídeos e vou colocar, porque a gente ia passar eles para a gente poder discutir tudo mais. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou até mudar aqui o processo. Eu não vou então passar atividade de exercício hoje não. Eu vou esperar que vocês assistam esse vídeo. Semana que vem então eu passo um trabalhinho sobre uma questão que vai envolver essa ideia mais da aula que vem. Pode ser? Pode ser, pode ser. Pode. Pode, gente, porque aí vai ser Sim. a forma de trabalhar. Eu vou ter que ver, pessoal, se alguém souber depois como é que é o processo do som dos vídeos, parece que tem alguma coisa a ver com o fato de vocês não serem funcionários da corporação. Por exemplo, quando a gente passa o vídeo, por exemplo, para outros professores, então, como eles têm um e-mail vinculado ao Teams, eles conseguem visualizar, ouvir o som. Parece que vocês não. Não sei se é isso. Pode ser que na semana que vem, quando eles implementarem o link, que eles vão cadastrar, parece que todos os alunos na plataforma Teams, parece que isso vai resolver. Parece, tá, gente? Pode ser uma questão de usuário aqui também, né? Então, este professor que vos fala pode estar com dificuldade também. Não sei se é isso não, porque eu já testei, já passei nas reuniões dos professores e deu certo, mas não sei aqui agora por que não está. Eu vou tentar de novo quebrar a cabeça com isso aqui e a gente troca ideia lá com o grupo de professores para ver se a gente resolve isso, tá? Pessoal, até aqui alguma dúvida? Alguma? Não é uma matéria complicada, mas é uma matéria até gostosa, mas ela é bem, como é o nome da disciplina, teoria, é bem teórica, né? Mas o principal é vocês saberem esses pontos principais de cada teoria. Então, nós estamos vendo agora a administração científica, quais são as principais características. Então, atenção aos slides, porque a matéria de prova vai ter muito um pouco dessa questão de vocês observarem o que cada uma apresentou de diferencial e como que isso, então, foi incrementado, cada uma incrementou nas chamadas teorias de hoje, tá? Então, fiquem atentos às características de cada uma. Combinado? Bacana demais. Ok? Pessoal, então eu vou colocar lá no grupo de WhatsApp, então, dessa semana, então, o exercício vai ser vocês verem esses dois vídeos que eu vou colocar lá. São vídeos curtinhos, tá, gente? Mas seria interessante só para vocês verem o processo da linha de montagem como característica principal desse momento aqui, tá? E semana que vem não temos aula, não é isso? Então, no dia... Semana que vem, que dia, gente? É dia 7, né? Então, dia 14 de setembro a gente volta. Combinado? Combinado. Não quero ninguém sofrendo saudade aqui não, tá? Ninguém desesperado não, tá? Bacana, gente? Mais uma boa semana, uma excelente aula para vocês. Eu vou deixar aqui agora, já vou colocar lá agora os vídeos. Depois eu vou colocar essas aulas gravadas, o link lá também, tá, gente? E atenção, não deixem de falar com os demais colegas quem ainda não entrou no grupo da disciplina, tá legal? O nosso caminho, o nosso contato fica sendo o WhatsApp, o grupo de WhatsApp. Bacana? Pessoal, no mais, uma excelente semana de estudos para vocês aí. Um feriadinho semana que vem para a gente aproveitar e ficar em casa. Quem já está ficando em casa direto fica mais um pouco, né? Então, descansem também, tá legal? Um abraço para vocês, gente. Deus, pessoal. Fica com Deus. Tchau, tchau. Obrigada. Um abraço para vocês. Tchau, pessoal. Valeu. Boa noite. Valeu, gente.